Ele não fazia milagres, não curava, não andava sobre as águas, mas quando falava, até os reis tremiam. São João Batista, o último profeta. A voz que rompeu o silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele gritava no deserto, vestia pele de camelo, comia gafanhotos, mas carregava nos lábios uma verdade que o mundo não queria ouvir. Aplainai o caminho do Senhor. E quando viu Jesus, não pediu bênção, não hesitou, apenas apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus. E naquele instante, a história mudou. Ele denunciou pecados, desafiou o palácio, e por isso foi preso, decapitado, silenciado, mas sua voz ainda ecoa, porque ele não anunciou apenas o Messias. Anunciou o fim de uma era e o início da batalha final. Você vai entender agora por que João Batista foi chamado de o maior entre os nascidos de mulher e como sua missão não terminou com sua morte, apenas começou. Capítulo 1. O silêncio de 400 anos e o choro que rasgou o céu. O templo estava vazio de voz. O povo mutuamente guardava o luto da fé, mas sem saber, o Criador preparava seu clarim. O sol do deserto ainda aquecia as dunas, mas a promessa já ecoava em um ventre estéril. Isabel, parente de Maria, em idade avançada, geraria um menino chamado João. O Senhor é misericordioso. Foram 4 séculos sem voz, sem chama profética, sem trombeta espiritual. Os livros sagrados dormiam. Os sacerdotes cumpriam a letra da lei, mas o povo ansiava por algo, um sinal, uma palavra, um Deus que voltava a habitar a história. Daí, o silêncio. Foi cortado por um pranto infantil no Jordão, o riso santo no seio de Isabel. O deserto foi invadido pelo anúncio. O Senhor rompeu o silêncio. Agora alguém romperá o mundo, sem palácios, sem profetas chamados, apenas o deserto. João nasceu entre mastros e ventos, longe do templo, longe do clero. Sua circuncisão, rito patriarcal, seria marcada por dezenas de promessas. Ele vai converter muitos ao Senhor. Ele não viria para massificar, mas para preparar o caminho. Sua mãe, ao vê-lo, disse: ele será filho de Elias. O mistério aumentou. João era promessa e profecia viva. Aquela criança já nascia com uma vocação que tremia os pilares espirituais. Menino estranho, estava longe de seus pares. Enquanto outros aprendiam rezas, ele lia as areias. Enquanto outros buscavam alimento farto, João aprendia a comer gafanhotos e mel silvestre. Enquanto homens em Jerusalém se mantinham firmes no comércio do templo, ele era moldado no silêncio austero de Deus. Ficava vestido de pele de camelo, imitação dos pés do firme profeta Elias, aquele que rasgou o céu antes dele. E era naquelas dunas que o seu coração foi moldado, não para popularidade religiosa, mas para a voz incômoda. Por fim, o chamado rompeu o silêncio interior, não por explosão, mas por vibração. Uma chama íntima acendeu. João cresceu convicto. Não era sobre ele, tratava-se da voz dele, e sua voz se fez de profecia. Do deserto, ele andaria para as margens do Jordão, sem elevadores, sem salga-palavras. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Não era convite padrão, era aviso. Enquanto reis festejavam, sacerdotes murmuravam e gente passava seduzida por ofertas religiosas, eclodiu a voz profética: vos, geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não era gentileza, era corte cirúrgico. Era verdade posicionada com frontalidade. O silêncio novamente tremia, e o mundo sentia. João tornou-se voz, marcas, água no rio, bandeja na mão, gente olhando com medo e esperança. Nunca vi fé maior que a de quem se aproximava para ser batizado por mim, disse certa vez. Sabia que ele não era o Messias.
e tinha a humildade necessária para dizer: eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com o Espírito. O menor foi elevado, e o mais temido, o Cordeiro do Pai, seria apontado por ele. Quando Jesus chegou, João olhou, apontou e rompeu: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mesa profética do antigo foi retirada. O altar do novo se ergueu, e o silêncio que durou 400 anos encontrou sua voz. O fim de uma era e o começo incontornável de outra. Mas a profecia incomodava, e a dureza das palavras deixou marcas nas pedras do palácio. João não falava em parábolas pleites, ele gritando verdade, e foi por isso que pagou por seu radicalismo. Capítulo 2. A criança do Espírito, o menino que não brincava com o mundo. O vento do deserto carregava areia, mas também um mistério. Em cada madrugada árida, um menino de olhos profundos caminhava entre pedras e silêncio, longe dos risos das outras crianças, longe do conforto das aldeias, longe dos brinquedos da infância comum. João, filho da promessa, filho da velhice, filho do Espírito. Desde o ventre, sua existência já era sinal. O anjo dissera a Zacarias: ele será grande diante do Senhor, e cheio do Espírito Santo desde o seio materno. Mas essa grandeza não se manifestaria em força, nem em poder, nem em prestígio. Seria moldada na solidão. João não brincava, ele escutava. Quando os meninos da vila corriam atrás de animais e riam sob as árvores, João caminhava na direção oposta, rumo às colinas. Não havia arrogância, nem tristeza. Era outra fome, uma fome antiga, plantada por Deus, que o impelia a buscar algo mais. Ali onde não havia aplausos, nem olhares, nem aplausos, João começava a ser forjado. Forjado não por mãos humanas, mas pela ausência, pelo silêncio, pela sede. Sua infância não teve jogos, teve jejuns, não teve espadas de madeira, teve orações noturnas, não teve canções, teve os ecos da voz de Elias ressoando na alma. Ele era a criança que crescia com a alma voltada para o alto. Seu pai Zacarias havia morrido, e sua mãe, Isabel, já idosa, sabia que aquele menino não lhe pertencia por completo. Ela o via orar de joelhos na beira do riacho, com os olhos fixos no céu. Às vezes, ele passava o dia inteiro sem falar. Às vezes, jejuava sem que ninguém pedisse. Ela sentia, aquele filho era para Deus, e o deixava ir. Mesmo quando ele caminhava cada vez mais longe, em direção ao deserto. O deserto, a escola dos profetas, a morada dos santos, o palco dos homens que não vivem para si. Lá, entre as dunas, João encontrava sua casa, bebia da água das pedras, dormia sob as estrelas, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, não por excentricidade, mas por necessidade espiritual. Quanto mais o mundo oferecia conforto, mais ele desejava ser livre. Livre até da própria carne. Ele lia a lei, meditava os profetas, chorava com Jeremias, rugia com Elias, mas acima de tudo, escutava. Escutava aquele som que não vinha de fora, mas de dentro. Uma voz que ainda era sussurro, mas que crescia, e dizia: prepara o caminho do Senhor. João não sabia quando, nem como, mas sentia. Ele não nascera para si, nascera para anunciar, para preparar, para ser ponte e desaparecer depois que a luz chegasse. Esse senso de missão crescia com ele. Não havia distrações, não havia desvios, só fé, só espera. Outros o chamavam de estranho, alguns o zombavam. O menino do mato, o que reza com pedras, o filho da estéril, que ficou doida, mas João sorria, silencioso, inabalável, porque ele não brincava com o mundo, e o mundo já o temia. Sua adolescência não trouxe rebeldia,
mas ainda mais recolhimento. Enquanto os jovens buscavam no templo status e funções religiosas, João buscava o rosto de Deus na solidão. Ele não queria títulos, queria autoridade do alto. E a autoridade verdadeira nasce de quem morre para si. Os anos passaram. O menino tornou-se homem. Um homem seco, de barba espessa, pele queimada pelo sol, olhos que pareciam atravessar as almas. Mas dentro ainda batia o coração da criança do espírito, um coração sem vaidade, sem ambição, sem medo, só com um desejo: ser a voz, não o verbo, a voz. Ele sabia que não faria milagres, não ressuscitaria mortos, não multiplicaria pães, não andaria sobre as águas, mas seria a ponte entre o antigo e o novo, entre o último profeta e o Cordeiro. E isso bastava. O menino que não brincava com o mundo havia sido preparado por Deus com uma única função: gritar no deserto. Gritar até que os céus se abrissem, até que a palavra encarnada surgisse, até que ele pudesse apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus, e então desaparecer. Porque ele nunca quis ser o centro, quis apenas ser o caminho. E por isso, até hoje, sua infância nos ensina algo que o mundo esqueceu: o silêncio forma profetas. A renúncia gera autoridade, e os que não brincam com o mundo podem mudar a eternidade. Capítulo 3. A voz que despertava os mortos em vida. Um homem emerge das areias, não com espada nem com honras, mas com uma voz que ecoa como trovão. Em terra seca, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse homem é João Batista, um homem simples, mas capaz de tocar a alma do povo quando falava. Não era orador treinado, não carregava púlpito, vestia-se com pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, mas era escolhido. Sua voz não vinha do intelecto, vinha do deserto que o formara. O deserto que o moldara era seco, brutal, mas honesto. E por isso sua pregação era sem rodeios. Gerai, pois, frutos dignos de arrependimento. Cada palavra parecia fender rochas e despertar consciências entorpecidas. Homens faziam fila no Rio Jordão, não movidos por curiosidade, mas por algo mais profundo: a esperança de um recomeço. O ritual que João pregava, o batismo de arrependimento, era radical e simples: imersão. O simbolismo da morte ao velho emerge, ressurgir limpo, pronto para viver voltado para Deus. Não era um batismo oficial, era um batismo de coração. Cada imersa no rio tornava-se um alívio e um pacto silencioso com o divino. Eu mudo, eu espero, eu me preparo. E assim, multidões vinham até suas margens, estrangeiros, pecadores, sacerdotes influentes, para receber aquela água. E quando emergiam, não eram os mesmos. João não pregava só para pastores e lavradores. Ele batizava os poderosos e falava contra quem abusava. Rezai apenas a Deus, não venhais apenas por rotinas. Aquela moeda injusta que usurpa o pobre infla o julgamento de vocês. Herodes, não é justo que tomes a mulher do teu irmão. As palavras explodiam em rostos reais. Soldados de uniforme viam suas consciências despertarem. Sacerdotes de túnica viram suas mãos cobradas na justiça. Reis sacudiram na arrogância. A água era ritual, mas a voz era condenação. E João subia ao púlpito invisível com coragem crua. No batismo das almas, João fazia mais. Tornava vivos os que estavam mortos em vida. A multiforme religiosidade da Palestina parecia adormecida. Vidas entregues ao vazio, crenças que se tornaram papel, fé que virara tradição. O sinal do batismo foi mais profundo do que limpeza, foi anúncio de libertação. E mesmo sem poder,
Sobre doenças ou demônios, João operava milagres espirituais, restaurava famílias quebradas, reerguia corações envelhecidos, fazia portas interiores se abrirem outra vez. O deserto se tornou o hospital de almas. Quando João falava contra o pecado, muitos se encolhiam. Quando batizava com humildade, todos se ajoelhavam. Seus sermões não ficavam confinados ao Jordão. Eram transmitidos à beira do templo. A imprensa oral de então relatava: um homem predica sobre justiça com voz de trovão. Vinham de Jerusalém, de Jericó, de outras terras, ver mesmo que aquela voz fosse real. E a pergunta corria: quem é ele? João respondia sem ambiguidade: não sou o Cristo, não sou aquele que esperam, mas anuncio aquele que virá após mim. A audácia de apontar, com simplicidade, causava uma revolução silenciosa. Quase sem perceber, seu povo começou a acordar. O batismo tornava-se ruptura com o velho. Lavradores ofereciam parte da colheita aos pobres. Comerciantes passavam a vender com honestidade. Autoridades aceitavam envelhecer com menos vaidade. Peregrinos deixavam de ser Jabes. Mercado de barganhas espirituais. Quem ouvia João não ria como antes. Saía com o coração inflamado. A transformação, lenta e silenciosa, começava dentro das igrejas informais do deserto. João nunca curou um leproso, nem fez o paralítico andar, nem ressuscitou algum morto, mas fez algo mais radical. Confrontou a alma. Porque qualquer circuncisão exterior, sem transformação interior, vira carcereiro. E João batizou milhares, não para pertencerem a uma religião, mas para pertencerem a Deus. Ele revelou aquilo que só o Espírito podia fazer, rédeas interior, onde não se arrasta pecado. Então, em meio ao formigueiro de corações despertos, João apontou diante de todos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O profeta se calou, pois a voz passou à criança, do grito nasceu o sussurro messiânico, e o deserto, de agora divino, preparou o caminho ao Senhor, não apenas com água, mas com transformação. Capítulo 4. O encontro que calou o profeta. O sol daquela manhã refletia nas águas correntes do Jordão e também nas almas que aguardavam. O batismo. O murmúrio da multidão cessou quando ele chegou. Jesus, sem vestes pomposas, mudou por completo o ar do lugar. O mesmo João que apontara o dedo, agora hesitou diante daquele rosto sereno e olhos profundos. Por um instante, tudo pareceu em suspenso. O deserto, a voz, o batismo e o mundo prestes a nascer. Porque João soube que não se tratava apenas de uma mudança de missão, mas do cumprimento da missão. João sentiu o peso das ofertas clandestinas e dos gritos do deserto convergirem nele até encontrar um nome. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não foi só um gesto, foi uma rendição emocional e espiritual. Ele não desempenhou o papel de discípulo, nem de mestre. Fez exatamente o que fora chamado para fazer: apontar. Aquele momento substituiu 1000 profecias. Foi o anúncio definitivo. Logo depois, João não precisou mais falar. Sua voz, há tanto tempo ergue-se com urgência, esmaeceu. Ele sabia que agora era hora de silêncio, para que outros clamassem. Não era derrota, era passagem. E silêncio foi seu novo batismo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. O Espírito desceu como pomba e o Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não, a voz do profeta não mais deveria conduzir multidões, mas agora serviria como testemunha ocular de um novo princípio. João viu a voz renascer, não por si, mas pelo Evangelho. Ao silenciar, João não se desfez. Ele se libertou. Libertou-se
da carga de educar na urgência. Libertou-se da ansiedade de guiar, libertou-se da própria vaidade espiritual, pois a partir daquele instante, sua missão tinha sido cumprida. Esse encontro tornou João parte da história do Salvador. De proclamador, tornou-se acompanhante, de voz solitária, tornou-se testemunha silenciosa. Cada passo de Jesus seria visto pela voz que o anunciou e depois se recolheu. Depois que João apontou, ele se escondeu. Como disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Não era apenas frase de modéstia, era revelação de quem compreendeu que o maior sinal não é o grito. É o vazio que faz espaço para Cristo. Mesmo em silêncio, o impacto de João ainda ecoa, na humildade dos seguidores do Mestre que aprendem a diminuir, na autoridade dos menores que apontam sem se tornarem centros, na voz que profetiza sem se apegar à notícia. João ensinou mais ao calar do que em qualquer grito. A voz que batia no deserto agora se torna testemunha do cumprimento. O profeta que preparou o caminho se torna companhia, e o silêncio, seu maior legado. Capítulo 5. O profeta que enfrentou o palácio e tocou na ferida proibida. O deserto foi seu púlpito, a areia, seu altar, a multidão, seu rebanho. Mas agora a voz de João não ecoava apenas entre pedras e corações sedentos. Ela atravessava os muros do palácio, entrava nos salões perfumados do luxo romano e fazia tremer até a cadeira de Herodes Antipas. O trono sabia da sua presença, mas não suportava suas palavras. Herodes era o tipo de governante que desejava a admiração do povo, mas mantinha o coração escravizado pela vaidade e pela luxúria. Ele era astuto, cínico e profundamente culpado. Tinha abandonado a própria esposa e tomado por mulher Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Um escândalo, um pecado, uma afronta à lei de Deus. Mas no palácio, quem ousaria falar? Só havia uma voz que não se curvava. João. Ele não buscava confronto, mas também não fugia dele. Sua fidelidade à verdade não fazia distinção entre reis e plebeus. Quando falava ao povo, dizia: convertam-se. Quando falou a Herodes, repetiu o mesmo tom: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. O silêncio caiu no salão como uma espada. Nenhum servo ousou se mover, nenhum sacerdote ousou apoiar. Mas João permanecia em pé. Herodes ficou desconcertado. Parte de si temia aquele homem. Outra parte o admirava. João não tinha nada, mas tinha tudo. Seu olhar era reto, sua voz limpa. E mesmo sendo prisioneiro da carne, Herodes reconhecia ali estava um justo, por isso não o mandou matar de imediato. Mas Herodíades jamais o perdoaria. A nova rainha sentia-se exposta, ofendida, aterrorizada. O profeta desmascarava sua luxúria. Ela o via como inimigo íntimo, não por seus atos, mas por sua santidade. Ela não queria só silenciá-lo, queria eliminá-lo. Mas Herodes hesitava, porque mesmo entre dúvidas e sombras, ele sabia que João era diferente. João agora estava preso, não pelas algemas de ferro, mas pela fidelidade ao que Deus lhe mandou dizer. Na cela, o deserto retornava em silêncio. As pedras se tornaram paredes, as estrelas, lembrança, mas a alma permanecia livre. Ali na prisão, João meditava. Teria falado demais? Teria sido imprudente? Teria sido em vão? Por um instante, o profeta vacilou e enviou 2 discípulos a Jesus. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Não era dúvida blasfema. Era a angústia de quem estava vendo o fim se aproximar e queria a confirmação da promessa. Jesus respondeu com ternura: voltem e digam a João o que veem. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam.
Dore aos pobres é anunciado o Evangelho. Era a confirmação. A missão estava completa, a ponte havia sido construída, o Messias havia chegado. João, em sua cela, sorriu. A alma estava em paz, mas o palácio. E tramava. Herodíades esperava uma oportunidade, e ela veio numa noite de festa, o aniversário de Herodes. Banquete, vinho, música e pecado. Entre os convidados ilustres, a filha de Herodíades dançava, bela, astuta, encantadora. Herodes, embriagado, aplaudia, e então, com a língua solta pelo vinho, fez uma promessa fatal. Pede-me o que quiseres, e eu te darei. A jovem olhou para a mãe. Herodíades sussurrou com veneno nos lábios. Peça a cabeça de João Batista. O salão silenciou. Herodes empalideceu. Sabia que era injusto, sabia que era covarde, mas o juramento havia sido público e o orgulho. Falou mais alto que a razão. Um guarda foi enviado à prisão. A lâmina brilhou na escuridão. E a cabeça do maior dos homens, segundo as palavras do próprio Cristo, foi entregue numa bandeja de prata. Um prêmio da luxúria, um troféu da vaidade. Mas o céu não silenciou, a voz foi cortada. Mas o eco permanece. João não morreu vencido, morreu fiel. E cada gota de seu sangue é uma semente. Até hoje, os que denunciam o pecado, mesmo diante de tronos, seguem os passos de João, porque a verdade não se vende. A voz do profeta não se cala, e os que tocam a ferida do mundo, ainda que morram, ressuscitam no impacto eterno da fidelidade. João enfrentou o palácio, denunciou o pecado e abraçou a prisão como altar. Sua morte foi injusta, mas sua missão foi eterna. Capítulo 6. A prisão invisível, quando Deus parece silenciar sua própria voz. O deserto havia sido seu templo, a areia seu altar, o vento seu amigo, mas agora tudo era pedra. A cela era escura, úmida, silenciosa demais, até para um homem acostumado à solidão. João Batista, o profeta do fogo, o pregador que fez reis tremerem e multidões se ajoelharem, estava ali, sozinho, sem a multidão, sem o Jordão, sem o céu visível. O cárcere não era apenas físico, era espiritual. Ali, no fundo daquela prisão de Herodes, João experimentou algo que nem os gritos do deserto haviam previsto: a ausência sensível de Deus. A alma que antes rugia com fé, agora sussurrava com dúvida. És tu mesmo ou devemos esperar outro? Foi essa pergunta, frágil, honesta, profunda, que João enviou a Jesus por meio de seus discípulos. Não por fraqueza, mas porque até os profetas sangram. Ele havia anunciado, apontado, gritado: eis o Cordeiro de Deus. Mas agora, trancado, sem sinais, sem voz, sem resposta, João questionava se havia compreendido corretamente, se tudo aquilo que viveu não teria sido engano. A alma do profeta se inclinava sob o peso do silêncio divino, porque o sofrimento não é só físico. O maior tormento é o silêncio de Deus quando mais precisamos dele. João, como tantos santos antes e depois dele, conheceu o abismo entre a promessa e o cumprimento. O espaço escuro onde a fé não se apoia mais em emoções ou sinais, mas somente na memória do que Deus já falou. Mas até a memória na cela começa a desbotar. João se lembrava do rio, do céu que se abriu, da pomba que desceu, da voz que ecoou: este é o meu filho amado. Mas isso parecia agora tão distante. O deserto, mesmo rude, ainda era lugar de presença. A prisão, em contraste, era ausência. E João, o maior entre os nascidos de mulher, agora caminhava na escuridão da alma. O que ele esperava? Talvez um milagre, uma visita de Jesus, um livramento como o de Daniel na cova. Mas o que recebeu foi apenas uma resposta:
Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não enviou consolo, enviou realidade. João havia preparado o caminho, e agora o caminho estava sendo trilhado. A obra do reino avançava, mesmo que João não visse, mesmo que João não ouvisse, mesmo que João morresse antes de ver o fim. A cela não era o fim da missão, era o altar final. Ali, João oferecia o último sacrifício, a própria fé, não para ser salvo, mas para ser fiel. O céu não o abandonou, mas o purificou, e a dúvida não foi sua ruína, foi sua consagração. Porque ali, entre paredes frias, João nos ensinou que até os mais santos sentem medo, que até os mais fortes têm perguntas, e que Deus, às vezes, responde com ações e não com explicações. Jesus, depois de enviar a mensagem, virou-se para a multidão e diante de todos declarou: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele não disse isso antes. Esperou que João duvidasse, esperou que ele atravessasse a escuridão. E então exaltou-o. A prisão não o desqualificou. A dúvida não o diminuiu. O silêncio de Deus não foi rejeição, e foi transformação. João não era mais apenas o profeta, era o mártir, o precursor, o cordeiro que anunciaria o cordeiro. A cela não calou a voz de João, apenas a aprofundou, a tornou eterna. E até hoje, nos momentos em que Deus parece ausente, quando a alma se curva de cansaço, João Batista nos lembra: até os maiores duvidam, mas os fiéis permanecem, e Deus nunca se cala para sempre. Na cela, João atravessou o deserto mais duro, o interior. E ali, sem sinais, sem resposta direta, ele permaneceu fiel. E sua dúvida se tornou semente de consolo para todos nós. Capítulo 7. A cabeça na bandeja. O grito que rompeu o banquete dos ímpios, velas acesas, taças cheias, músicos afinados, príncipes, generais, sacerdotes, todos rindo, todos distraídos, todos satisfeitos com o poder. O rei celebrava seu aniversário como um deus terreno, cercado de bajuladores, ornamentos e vaidade. Ninguém ali jejuava, ninguém ali orava, ninguém ali lembrava de João, exceto uma mulher, Herodíades. Ela não dançava, esperava. Seu ódio era mais frio que o vinho no cálice do rei. Há dias sonhava com vingança, e hoje era o dia perfeito. Enquanto o salão se aquecia em riso nas profundezas do palácio, na cela, João estava em silêncio. Não sabia da festa, mas sentia o ar diferente. Seu corpo magro estava acostumado ao jejum, à sede, à dureza da cela. Mas sua alma estava em paz. Ele sabia sua missão estava no fim, não com alarde, mas com entrega. E então ela entrou. Salomé, jovem, bela, sorriso ambíguo, filha de Herodíades, educada para fascinar, treinada para obedecer. Ao som de flautas e tambores, ela começou a dançar. Foi uma dança que não se descreve em gestos. Era um feitiço, uma arma. Herodes, embriagado, não resistiu. Todos os olhos estavam nela, mas os olhos que realmente importavam, os do céu, estavam sobre João. A dança terminou. A sala aplaudiu. O rei sorriu. E diante de todos proclamou: pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Silêncio. Ela sorriu, mas não respondeu. Correu até a mãe. E Herodíades, sem hesitar, sussurrou: pede a cabeça de João Batista. O tempo parou. Salomé voltou e diante de todos disse: quero agora mesmo a cabeça de João, o Batista, numa bandeja. Herodes congelou. Sentiu o peso do pedido. Sabia que era injusto. Sabia que João era um homem santo, mas estava preso ao próprio orgulho.
Jurara diante de todos, não queria parecer fraco, e por causa da honra diante dos homens, negou a honra diante de Deus. Mandou um soldado. A cela se abriu. João sereno ergueu os olhos. O soldado hesitou. Nunca havia executado alguém assim, um homem que não lutava, que não implorava, que não acusava, apenas olhava, como quem já via o céu. A espada foi rápida, o sangue se espalhou nas pedras, o silêncio foi profundo. O maior entre os nascidos de mulher havia cumprido sua missão. No salão, a bandeja chegou. Cobre reluzente. A cabeça de João ainda trazia os traços da paz, os olhos fechados, a boca, que antes gritava, agora em repouso. Mas o grito ainda ecoava, porque nenhuma espada silencia a verdade. Herodíades sorriu, mas o céu se calou. O silêncio de Deus diante daquela cena foi mais poderoso que qualquer trovão, porque enquanto Herodíades celebrava a morte do profeta, o mundo espiritual celebrava a fidelidade de um mártir. João não era mais apenas o precursor, era agora semente, sangue profético derramado na terra, e o sangue dos profetas nunca morre em vão. A cabeça de João numa bandeja não foi um troféu, foi uma coroa. O mundo zombou, mas os anjos a aplaudiram, e o reino que ele tanto anunciou o recebeu como príncipe da verdade. Depois daquele dia, Herodes nunca mais dormiu em paz. Ouviu falar de Jesus e tremia. Alguns diziam, é o Messias. Outros, é Elias. Herodes sussurrava, é João, que voltou dos mortos. Porque a consciência do rei jamais esqueceu o olhar do profeta que não se curvou. E até hoje, o grito de João rompe salões de pecado, desmascara adultérios, faz tremer palácios modernos e chama cada alma a sair do seu próprio deserto para preparar o caminho do Senhor, porque a voz que foi calada na carne ainda ressoa no espírito. E a cabeça na bandeja não é o fim, é o início da colheita do reino. João Batista não foi derrotado. Foi exaltado, seu grito se tornou bandeira, sua morte anúncio e sua fidelidade, nossa inspiração. Capítulo 8. O eco que não morre e a voz que ainda prepara os corações para o fim. João estava morto, a cabeça entregue, o corpo sepultado, a cela vazia. Mas algo naquele silêncio final não cessou. Não foi apenas a memória de suas palavras, foi a ressonância de sua missão. João não pregou o passado, não era saudade de um tempo antigo, nem defesa da tradição, pelo orgulho. João não apontava para trás, ele apontava para frente, para algo que ainda viria. Um dia que ninguém via, mas que ele já sentia. João anteviu o Apocalipse, não em visões místicas, mas no poder da sua voz. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa frase era muito mais do que um convite moral, era um alarme espiritual. Era o prenúncio do fim e do começo. Porque quando o reino chega, tudo que não é reino é julgado. João foi o arauto da última chance, a voz que precede o juiz, o trovão antes da tempestade final. Ele anunciava Jesus não como um líder, um rabino, um novo mestre. João o chamava de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que tem a pá em suas mãos para limpar a eira e que queimará a palha com fogo inextinguível. Essas palavras não são apenas belas, são terríveis, são finais. João via o Messias não apenas como Salvador, mas como juiz. E sua missão era preparar o mundo para essa vinda definitiva. E ele continua preparando. Séculos se passaram, impérios ruíram, igrejas foram erguidas, mas João permanece em cada voz que se levanta contra o pecado, em cada alma que clama por conversão, em cada batismo feito com arrependimento sincero, em cada coração que ousa fazer silêncio para ouvir a verdade.
João é o eco do Apocalipse, porque antes da última trombeta há sempre um último aviso, e ele é esse aviso, a voz que chama os mornos ao fogo, os vaidosos à humildade, os distraídos à urgência. O próprio Jesus disse: entre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas completou: e o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João foi o limiar, o último do antigo, o primeiro do novo. Ele não viu a cruz, mas viu aquele que seria crucificado. Não viu o Pentecostes, mas já estava cheio do Espírito. Ele viveu entre eras, foi ponte entre mundos, e por isso está em todos os tempos. Quando o mundo estiver prestes a cair em trevas, novamente a voz de João será ouvida. Talvez não com trajes de camelo, talvez não com um mel silvestre, mas com a mesma autoridade. Haverá, como em seus dias, um povo confuso, um poder corrompido, uma religião fraca. E então, uma voz surgirá no deserto. E essa voz será João. De novo, em cada missionário fiel, em cada cristão que ousa pregar arrependimento, em cada mártir que prefere o cárcere e a mentira, João não morreu. Ele foi plantado, e seu eco está presente nas confissões que quebram correntes, nos púlpitos que ainda pregam contra o pecado, nas almas que preparam o caminho do Senhor, porque o mundo se prepara para outro encontro. Não será à beira do Jordão, será no trono branco. E mais uma vez, a voz clamará: eis o Cordeiro de Deus. Mas desta vez, ele virá com coroa de rei, e João já terá preparado os corações. A história de João não termina com a bandeja. Ela começa ali, porque sua cabeça foi entregue, mas sua voz se espalhou, se tornou chama, que não apaga, se tornou despertador de consciências, se tornou memória profética e alerta eterno. Hoje, quando o mundo tenta anestesiar as almas com prazeres, distrações e mentiras, João grita: preparai o caminho do Senhor. Quando os palácios tentam calar a verdade, João grita: não te é lícito viver nesse pecado. Quando os batismos se tornam cerimônia, João grita: mostrai frutos de conversão. E esse grito ecoa nos confins da terra. Do Vaticano às vilas simples, dos mosteiros aos presídios, dos púlpitos às redes sociais, João vive na boca dos que não se calam, no coração dos que não se rendem. Senhor Deus Altíssimo, tu que enviaste o maior dos profetas para preparar o caminho do teu Filho, tu que escolheste João desde o ventre para ser lâmpada ardente e voz no silêncio, hoje, diante da tibieza do mundo, nós clamamos com o coração aberto: faz-nos profetas como ele. Dá-nos coragem de desertos, dá-nos pureza de anúncio, dá-nos a ousadia de João. São João Batista, sentinela do Cordeiro, voz que rasgou os céus e preparou os corações, não permitas que nossa fé se torne morna, nem que nossas palavras se calem diante do erro. Tu que foste forjado no silêncio e alimentado pela verdade, ensina-nos a buscar mais o deserto que os aplausos, mais a retidão que a conveniência, mais o reino que a sobrevivência. Dá-nos tua ousadia para apontar Jesus com a vida, tua firmeza para denunciar o pecado sem ódio e tua fidelidade até o fim, mesmo que o fim custe tudo. Batiza-nos, João, não com água apenas, mas com o fogo do arrependimento. Clama por nós no céu, para que aqui na terra não temamos perder a cabeça, desde que permaneçamos com a alma limpa. Senhor, pelos méritos do teu servo João, concede-nos arrependimento verdadeiro, corações abertos à tua vinda e a graça de sermos ponte e não obstáculo para os que te buscam. E quando vieres em glória, que possamos ser contados entre aqueles que ouviram a voz no deserto e prepararam a casa interior para o Rei. Amém.